Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, contando com a presença do meu querido Celso Andreoni. Vamos, então, iniciar a nossa noite com a leitura da página, tá, que foi escolhida para hoje do livro aqui, O Pão Nosso, a lição 68. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questimúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando adormecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levante, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Bem, temos muitas coisas para falar sobre essa página de hoje, não é? Inicialmente, né, Emmanuel traz para a gente que, independente do fato de sermos cristãos ou não, tudo que Cristo trouxe para a gente é muito mais do que religioso, é moral mesmo, é para que a gente tenha um norte para o cumprimento dos nossos deveres como irmãos que somos, né, como seres humanos. Mais à frente, ele traz aqui para a gente sobre esse torpor que normalmente a gente vive, né? Inicialmente, quando a gente recebe uma verdade, contempla, acha maravilhoso, mas esquece porque não quer se comprometer com isso. Então, Emmanuel, ele traz para a gente, né, um momento de reflexão, né? Ele nos convida a indagarmos a nós mesmos, de fato, qual é o nosso compromisso com a vida, qual é o nosso compromisso com esse momento que a gente tem agora. Né? E ele traz isso para a gente, não pelo ponto de vista da fé que a gente tenha em Cristo, mas sobre tudo aquilo que Cristo ensinou para a gente, para que a nossa caminhada ela seja mais coerente, mais solidária e mais fraterna. Então, para esse estudo de hoje, né, que fique aqui essa reflexão, vou repetir o estudo, né, o livro O Pão Nosso. A lição é 68 e ele nos diz que é necessário acordar. Maria Helena, eu sei que você vai fazer uma peça linda para a gente agora. É com você. Quem sou eu? Ai. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que aqui se encontram conosco, né, para mais uma noite de estudo. Que nosso amigo Celso seja orientado por eles na sua exposição e que possamos compreender e assimilar o que será estudado aqui, né? Que tenhamos uma boa noite de estudo. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja.
Meu querido Celso, é com você. Então, deixa eu ver aqui. Muito obrigado. Vocês estão vendo? Estão vendo ou não? Sim, já está aparecendo aqui. Sim. Continuam vendo? Sim. Sim. É porque eu preciso ver vocês. Então, eu minimizo aqui um pouquinho. Muito bem. Então, antes de qualquer coisa, nossos mais sinceros agradecimentos à Agremiação Espírita Pedro II, na pessoa da Cristina e de todos vocês, porque é muito bom estarmos juntos estudando, né? Então, é claro, avisamos desde já que eu não vou fazer isso sozinho, nós vamos fazer todos juntos, né? Então, vamos desenvolver aqui, de uma maneira tranquila, esse assunto. Nós estamos aqui no final da introdução do Livro dos Espíritos e nos prolegômenos. Na parte 17ª da introdução, Kardec fala do ceticismo. Porque, vejam, Kardec era muito preocupado com a racionalidade na argumentação sobre o Espiritismo, porque era uma coisa nova, era uma coisa que estava sendo apresentada. E era algo que tinha que competir, a palavra é bem essa, no espírito das pessoas, com aquilo que já estava estabelecido, que vinha com uma apresentação de coisa meio sagrada, né? As pessoas tinham uma impressão da religiosidade diferente daquela que a doutrina espírita propunha e propõe até hoje. Mas nós vamos entender bem claramente isso. Então, ele era muito preocupado com a questão do ceticismo. Essa obra, O que é o Espiritismo, que é uma obra que nos serve como modelo de argumentação explicativa do que é o Espiritismo mesmo, ali naquela obra ele apresenta, ele simula três situações, três diálogos. Um diálogo com um crítico, outro diálogo com um cético, outro diálogo com um padre. Então, toda a argumentação que poderia se prever desse tipo de postura crítica, cética e contra-religiosa em relação ao Espiritismo, ele já mostra ali toda aquela argumentação, ele deixa assim bem claro, olha, se vocês pensam assim, a situação é essa, e ele explicava tudinho. Então, dessa situação toda, vamos dizer assim, ressalta, né, o ceticismo. E Kardec explica que o ceticismo pode aparecer como oposição sistemática por interesse, e o que é isso? As pessoas não querem se interessar pelo Espiritismo porque não querem, não é porque não possam compreender, não é porque a matéria seja difícil, não é que a matéria seja traga coisas desagradáveis, elas simplesmente, elas sistematicamente não querem se aprofundar. Então, esse é muito o espírito que nós encontramos quando se fala em espiritismo. São ideias pré-concebidas a respeito. O outro motivo é um conhecimento incompleto da matéria, né, dos fatos, e, nesse sentido, existem aquelas pessoas que falam como se tivessem um grande conhecimento de causa. Eu não sei se eu já contei como exemplo um diálogo que eu tive com uma pessoa que insistia para que eu assistisse um programa evangélico na televisão. Eu falei, olha, eu
já tenho o meu caminho religioso, gosto dele, não tem nada aconteceu, mas eu gosto muito do meu caminho, eu já tenho uma religião, né? É um caminho que eu escolhi. Não, mas vê lá, porque você vai achar interessante. E ele insistia, e ele não parecia não ouvir o que eu falava para ele. Aí eu planejei jogar uma casca de banana evangélica para esse nosso amigo. E eu falei para ele o seguinte: então, isso é melhor que o Espiritismo? Ele falou assim: mas é muito melhor, mas é tremendamente melhor, não tem nem comparação. Aí eu falei: então, para você dizer isso, sinal que você estudou profundamente o Espiritismo, não é verdade? Você deve ter lido muita coisa a respeito para você poder fazer essa comparação. Não, eu não leio essas coisas. Mas, meu irmão, como é que numa matéria tão importante para a vida das pessoas, você vai fazer uma comparação dessas sem ter o menor conhecimento a respeito daquilo que você está criticando? Não, mas porque eu acredito naquilo que eu professo. Ótimo, seja feliz. Mas, quanto ao que o outro professa, procure também entender a felicidade do outro quando professa coisas diferentes. Então, por isso é que o Espiritismo não é proselitista. Porque o Espiritismo, o espírita, melhor dizendo, compreende que cada um tem o seu caminho para seguir. E, como a Cristina leu aí, não importa se a pessoa seja católica, seja evangélica, seja maometano, seja o que for, o que importa é o espírito de bondade nas relações, né? Que está acima de todas essas coisas. Então, não é sempre que alguém vem criticar, encontra no espírita alguém que tem uma base muito racional em relação àquilo que pensa. E nós não nos cansamos de dizer isso, nós devemos esse tipo de cultura. Essa é a marca espírita que nós precisamos deixar no mundo, porque nós somos representantes disso. Isso não significa ser presunçoso, não. Isso significa viver como se estivesse cumprindo um dever, né? O dever de viver de acordo com aquilo em que nós acreditamos. Isso é que é importante, porque esse aqui é o exemplo que nós damos. Essas pessoas que se julgam infalíveis, elas partem do princípio que elas não precisam pensar muito a respeito daquilo. O que não é uma coisa sensata, né? Porque a pessoa precisa conhecer para criticar. Kardec colocou aqui que também as pessoas podem ter uma simples curiosidade no conhecimento das coisas. Essa curiosidade, até certo ponto, ela é compreensível e até respeitável, porque quantos de nós não passamos a lidar com os primeiros fenômenos espíritas por curiosidade, né? Na verdade, quando surgiram as mesas girantes, as pessoas tinham curiosidade de saber o que era aquilo. Quando surgiram aquelas cestas que escreviam, queriam saber. E até certo ponto é justo. Mas, uma vez que encontravam ali a produção de coisas inteligentes, claramente atribuíveis a uma inteligência que estava produzindo aqueles fenômenos, dizendo aquelas coisas todas, aí a história é outra, né? Aí não é mais curiosidade. E Kardec foi pego assim, ele foi convidado várias vezes, ele não queria saber de mesa que falava, ele não acreditava em mesa que falava, mas ele foi lá e descobriu a inteligência que existia por trás daquelas comunicações, daqueles métodos que pareciam estranhos. Mas por quê? Porque ali estava nascendo o tipo de comunicação possível entre duas dimensões diferentes. E é maravilhoso a gente entender isso, porque a gente vai entender até que a ciência acadêmica ela usa os sentidos físicos para negar aquilo que é extrafísico.
Ninguém pode testar, fazer experiências, né, se valendo dos seus simples sentidos físicos para provar a inexistência do que é extrafísico, né? Então, essa é uma outra discussão que a gente pode aprofundar muito esse tipo de coisa. A hora que vocês quiserem interromper para falar alguma coisa, por favor, esteja à vontade. É que a doutrina espírita, nós sabemos que a doutrina espírita, a linha de pensamento espírita compreende ciência, filosofia e religião. Porque antes disso, nós, durante muitos séculos, assistimos ao embate entre ciência e religião, né? As primeiras universidades na escolástica surgiram com a tentativa dos religiosos de provar cientificamente aquilo que vinha da parte do que não era físico. E não tinham muita dificuldade para provar isso. Virava realmente matéria de fé, porque eles também não tinham a chave dessas coisas, como nós hoje temos. Porque chegou a época, aliás, nós vamos falar disso, chegou a época dessa chave nos ser dada para a compreensão dessas coisas todas. Então, a ciência espírita, ela tem a parte experimental, que são os fenômenos propriamente ditos, e tem a parte filosófica, né, que são as comunicações inteligentes. Então, Kardec, dentro do aspecto científico da linha de pensamento espírita, existe essa questão fenomenológica, né, da experimental, e também das manifestações inteligentes, que diz respeito à percepção filosófica da doutrina. E aqui ele fala, ele complementa que não se pode julgar sobre uma coisa só olhando a parte experimental. É preciso conhecer as manifestações inteligentes e aí sim complementar a compreensão de toda aquela linha de pensamento para aí fazer julgamentos, fazer crítica, todas essas coisas. Mas se você só olha para um fenômeno, é aquela mesa e tal, e acha que aquilo ali é tudo, você não pode formar uma crítica substanciosa com isso, só com isso, né? Ele fala aqui também que a verdadeira doutrina espírita, ele fala que está no ensino dos espíritos. E ele fala adiante que esse trabalho não é dele, esse trabalho é dos espíritos. E nos prolegômenos, nós vamos desenvolver melhor isso, os próprios espíritos falam, esse trabalho é nosso. O que Kardec fez foi só ordenar as coisas. Mas esse trabalho é todo dos espíritos. E ele também fala que a natureza desse trabalho é, por demais, profunda e extensa para que simplesmente seja tratada de uma maneira superficial. Aí, aqui, a gente tem que entender também o seguinte. Nós adoramos o Evangelho, estudamos o Evangelho, fazemos o Evangelho, mas nós estamos fazendo isso há quanto tempo? Há 2000 anos. Há 2000 anos que nós estudamos o Evangelho. E o maravilhoso é que cada vez que a gente repassa uma parábola, um dito qualquer, algo que nos complete o senso moral, nós sentimos que é um aspecto novo daquela mesma coisa. Então, como se isso tem esse valor para nós, como é que se pode compreender que alguém que queira compreender a doutrina espírita faça isso superficialmente? Não, quem quiser, e Kardec fala isso, quem quiser criticar alguma coisa tem que conhecer aquilo
tão profundamente quanto possível para fundamentar a sua crítica. Conhecer alguma coisa superficialmente e fazer uma crítica baseada nisso, isso é leviandade, né? Aqui ele faz um paralelo muito interessante com a astronomia. Kardec, ele foi grande amigo de Camille Flammarion, né? Aquela parte da Gênesis que fala sobre uranografia, tudo ali foi, em grande parte, orientado por Camille Flammarion. Ele era astrônomo e era espírita. Foi ele que discursou quando Kardec, no túmulo de Kardec, no enterro de Kardec, né? Lá na Père Lachaise. E ele nos traz uma noção, ele faz um paralelo muito interessante. Ele diz que os astrônomos observavam grandes vácuos entre os objetos celestes. Eles ficavam intrigados em como podia haver aqueles vácuos, porque não explicava o conjunto daquele aspecto do céu, não explicava a estrutura daquela parte do céu. E eles inferiam que entre uma coisa e outra, naquele espaço, deveria haver alguma coisa. Por quê? Porque algo exercia influência sobre os orbes visíveis de tal maneira que mexiam nos seus movimentos, na sua aparência. E eles, bom, ali tem alguma coisa. E, ao longo dos estudos, eles foram percebendo que existiam objetos celestes, estrelas, qualquer outro tipo de objeto celeste, que não são claramente visíveis. E não são visíveis porque a luz... Por que nós vemos as estrelas? Porque as estrelas produzem luz. Ou produzem luz própria, ou são iluminadas pela luz, no caso dos planetas. O planeta não tem luz própria, né? O planeta é iluminado. Mas são perceptíveis por causa da luz. Só que essas estrelas, elas não produziam uma luz muito fraca ou não produziam luz, mas tinham energia. Elas existiam ali porque elas exerciam uma presença, uma influência sobre os orbes próximos, né? Então, eles inferiram e havia ali alguma coisa. Eles olhavam uma estrela e, periodicamente, a luz dessa estrela diminuía. Outra época do ano ela aumentava, e aquilo ali era era um conjunto duplo em que um orbe invisível circulava em torno daquele visível. Então, eles inferiram da presença desses objetos, que eles não viam, mas que existiam. Pela própria física celeste, eles podiam... A própria mecânica celeste explicava isso. E esse paralelo é muito interessante, porque Kardec aproveita-se disso para mostrar. Da mesma maneira, nós percebemos que nós pertencemos a uma onda de vida que vai atravessando os reinos da natureza. E nós percebemos que, realmente, o mineral, em relação... nós temos noção do mineral, que é algo que expressa menos vida que o vegetal, que expressa uma forma diferente de vida em relação ao animal, que expressa uma forma de vida diferente em relação ao homem. Então, percebe-se uma linha evolutiva no modo, na vida na criação de Deus, né?
Mas ele diz que entre o homem e Deus existe um enorme vácuo. Da mesma maneira como existe esse vácuo em relação a esses óbitos que não são visíveis, existe. Então, nós podemos inferir que ali tem alguma coisa. Porque, mesmo que não sejam visíveis pelos olhos físicos, nós podemos inferir da presença dessas formas de vida pela influência que elas exercem. E, então, nós temos que entender que esse paralelo explica muito bem essa situação, né? Kardec foi muito feliz nessa comparação, porque, desde que seja honesto, desde que tenha boa vontade, com isenção de ideias preconcebidas, isso merece uma investigação. E nós pensamos mesmo, se nós pararmos para pensar, nós vamos entender que como é que é possível que bilhões de seres no planeta sejam reencarnacionistas? Será que todas essas pessoas estão erradas? Será que todas essas pessoas perderam o senso? Como é que é possível que todas elas estejam erradas? Não é mais fácil nós partirmos do princípio de que quem é materialista porque não tem interesse em compreender essas coisas, em considerar essas coisas? Me parece que é uma coisa mais, uma atitude mais sensata. Aí nós vamos entender lá essa oposição sistemática por interesse lá do início. Porque as pessoas, elas negam alguma coisa como que querendo dar a impressão de que elas não podem ou não conseguem acreditar. Mas há que se considerar que elas negam porque não querem acreditar. Não sei se eu já falei isso também, vocês perdoem se às vezes eu sou repetitivo, mas é que é algo que explica bem isso. Lá naquela importante tarde e noite do dia 31 de março de 1848, né, que apareceram os fenômenos de Hydesville, daquelas batidas, quem quisesse entrar na casa para verificar, podia entrar e verificar. Mas existiam pessoas que ficavam do lado de fora da casa, diziam que aqueles fenômenos não existiam, mas não entravam para verificar. Ficavam do lado de fora e afirmavam: isso não existe, isso é errado, isso não acontece. E as pessoas chamam: mas entra aqui para ver como que é, faz uma pergunta aqui, o que o Espírito vai responder. Não, isso não quero, porque isso não existe. Não quer a resposta correta, né? Então, nós que, por termos abraçado esse caminho filosófico, todos nós aqui, nós percebemos bem como é que nós, vamos dizer assim, estruturamos o nosso pensamento com a investigação da verdade, com a não aceitação de qualquer coisa, com a verificação correta dos fatos e das fontes, para que nós possamos sempre seguir ao lado da verdade. Para nós, essa postura é quase escandalosa, é quase desonesta, de não querer negar uma coisa sem examinar, né? Então, é bem desse jeito aqui que Kardec quer que nós
entendamos, quem lê isso deve entender. Bom, agora chegamos aqui aos prolegômenos. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa, fazer algum comentário sobre a parte que nós já vimos? Dona Edmeia, como vai a senhora? Está sem som. Tem que abrir seu som. Abre o microfone, dona Edmeia. Desculpe, tudo bem, Celso, tudo bom, né? Com você também? Muito prazer em revê-la. Igualmente. A gente tem que lembrar que essas pessoas, elas estão numa zona de conforto. É muito mais fácil eu praticar uma religião que diz que se eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu já estou salva. Mesmo que eu seja criminosa, mesmo que eu tenha prejudicado um monte de gente, mas no último minuto eu disse, eu aceito Jesus como meu Salvador. Tudo porque ele morreu para nos salvar, não é isso? Quer dizer, todos os meus pecados, Jesus já pagou por mim. Aí eu aceito e estou salva. Isso é muito cômodo, isso é uma maravilha. Agora, ser espírita não é fácil, não é para qualquer um, não. É verdade. Ser espírita é complicado, porque a gente sabe muito bem, se fizer alguma coisa fora das leis, nós vamos ter que voltar, vamos ter que resgatar. Isso não é cômodo, né? Para nós não é cômodo. Muito mais cômodo é dizer que eu aceito Jesus, pronto, já vou para o paraíso. Olha que maravilha! Então, ser espírita não é para qualquer um. É para os fortes. É para os fortes. A senhora lembrou a situação de um sujeito que morreu e, quando ele se viu morto, ele falou, não, eu quero ir para o céu. Aí ele viu uma estrada que subia, né? E ele foi, bom, o céu deve ser para cima, então eu vou subindo aqui. Aí chegou numa porta e bateu lá. Isso é piada de evangélico. Chegou na porta, bateu lá e abriram a porta e ele perguntou, aqui é o céu? Aí o porteiro falou, sim, aqui é o paraíso. O que o senhor deseja? Eu queria ir. Não é assim não. Eu tenho que provar que o senhor é cristão, eu vou lhe fazer umas perguntas, e fez lá as perguntas, e fez uma pergunta. Aí, como resposta, bateram a porta na cara dele e antes disseram, o senhor desce por aqui, desce por aqui, que o seu lugar não é aqui não. E bateram a porta. Ele foi descendo todo acabrunhado, e isso veio o sujeito subindo. E falou assim, aqui é o caminho do céu? Ele falou, mas você vai lá? Aí ele falou, eu quero ir. E, rapaz, tem um porteiro lá, que é bravo, ele faz perguntas para entrar lá. E o que eles perguntaram? Eles perguntaram para mim, quantos são os mandamentos da lei de Deus? Aí o cara falou, 10. E 10? Vai com esses 10 lá. Eu respondi que era 200, não entrei. Como é que você vai com esses 10 lá? Você não vai entrar de jeito nenhum. Então, quer dizer, a gente brinca e tal, mas na realidade, as pessoas descansam muito, esse comodismo que a dona Edmeia falou, descansam muito numa certa, pode-se dizer até leviandade em relação a isso, porque é como se fosse uma fórmula pronta, né? A Cristina tinha levantado a mão. Sim, eu estou com a mão levantada. Eu achei interessante o comentário da dona Edmeia, porque, inclusive, né, é sabido que algumas pessoas que começam a estudar a doutrina espírita desistem exatamente porque começam a ver o peso da responsabilidade que a gente tem, na verdade, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, quando a gente começa a entender de fato o evangelho,
né? E veja, entender de fato é quando a gente começa realmente a entender todo aquele ponto de vista, né, que é trazido para a gente através da espiritualidade, nas explicações que a gente tem dentro do Evangelho. E aí, com o estudo que a gente faz, né, considerando o Livro dos Espíritos, quem tem a oportunidade também de estudar o Livro dos Médiuns, é um livro também muito rico de ensinamentos, e você começa a estudar o Evangelho e você começa a ligar, né, todos esses pontos, né, da parte filosófica, da parte científica que a doutrina espírita traz, aí a pessoa fica assim meio... Né? Eu tenho visto até muitos posts no Instagram, e eu gosto muito e morro de rir, né? Vem o bonequinho com aquela cara assim de eu não vou revidar porque eu não quero voltar, eu não quero reencarnar com ele na próxima vida. Então, começa a trazer assim, né, umas questões de assim, mais bem-humoradas, mas para tocar lá nas nossas feridas mesmo, né? Para a gente poder começar a rever os nossos conceitos e ver onde a gente está aplicando tudo aquilo que a gente está estudando, como a gente está aplicando. Significa que nós vamos entrar num processo de perfeição a partir de agora? Não, mas que a gente passa a ser, de fato, mais consciente das ações e reações que certamente acontecerão em cima de cada atitude que a gente toma. Essas pessoas, elas têm esse receio porque elas vivenciam, elas trazem de herança um modelo de religiosidade que era bem diferente. O Espiritismo propõe um modelo de religiosidade, porque a gente tem que entender isso. Eu vejo muita gente que é espírita, mas critica a questão da religiosidade como se religião fosse uma coisa só, uma única ideia de religiosidade, quando é muito claro que, olha, eu tenho um livro que eu adoro, que é Religião dos Espíritos, e lá Emmanuel explica que é o Livro dos Espíritos que é como se fosse a fundação da religião espírita, porque o próprio Livro dos Espíritos tem tanto de moral, mas tanto de moral, que ele pode ser considerado um marco da apresentação da religião dos Espíritos para o mundo. E ele fala isso, e a gente leva em consideração o seguinte, que, na verdade, se evolui o homem, precisa evoluir a sua religiosidade também. Então, a gente tem esse modelo antigo de religiosidade, que é esse que você, Cristina, falou, que a dona Edmeia também falou, que é de crer na aplicação de determinadas fórmulas para se salvar, quando, na realidade, o Espiritismo propõe um tipo de religiosidade que é o de se aprofundar mais nas coisas, compreender mais e melhor, sim, como você disse, a responsabilidade que a gente tem e, sobretudo, compreendendo o seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, não adianta eu querer aplicar a fórmula para escapar da verdade, que não vai dar certo. Né? Prolegômenos. O que é prolegômeno? Então, eles explicam o seguinte. Em grego, existe um verbo que é prolegó, que significa pôr na frente. E é interessante a gente verificar que tem a mesma raiz etimológica de prólogo. Né? Que é prólogo? No teatro grego, os prólogos eram, no início da peça, da tragédia, iam ali no palco os personagens e explicavam o enredo daquela peça. Esse que era o prólogo da peça, né? A explicação que tinha ali o principal daquela trama, daquele enredo, para depois a peça se desenrolar. É a mesma raiz. Então, em grego, prolegômena, no plural, prolegômeno, no singular, significa aquilo que é posto no início. Mas, se a gente abrir o dicionário, eles vão ver lá que é prolegômeno, a introdução, o prefácio. Ora, se
prolegômeno. O que tem de comum entre prolegômeno e a introdução é que ambos são postos no início, mas uma coisa não significa a outra. Se prolegômeno fosse sinônimo de introdução, não haveria motivo para Kardec botar essa palavra ali, porque ele já vinha de uma introdução, por que não completar a introdução com o 18ª parte, né, que ela termina na 17ª? Por que quebrar ali e botar a palavra prolegômeno? Porque os prolegômenos justamente que é isso que são elementos extraídos de uma determinada matéria, a declaração que separa esses elementos principais, fundamentais de uma determinada matéria. E quando se trata de uma ciência, de uma filosofia e mesmo de uma religião, esse tipo de produção é tão importante que justifica ter prolegômeno no início, para explicar os princípios fundamentais daquilo. Então, é isso que são prolegômenos. A teologia cristã, ela inicia com os prolegômenos. E Kardec, que era uma pessoa assim, muito preparada, né? Ele sabia disso, porque ele também estudou lá a teologia e todas aquelas coisas, e ele entendeu que ele tinha que abrir a obra com prolegômenos, que é para justamente explicar os princípios fundamentais. Lá eles falam de teologia cristã. Nós não falamos teologia cristã porque não existe só um tipo de essa teologia dita cristã, que não é a nossa, que nós somos cristãos, né? Então, nós não podemos dizer que seja uma teologia cristã, mas é uma teologia. Aqui, no Livro dos Espíritos, os prolegômenos são a apresentação, a declaração que introduz os elementos fundamentais do pensamento espírita, do início de uma nova ciência, de uma nova filosofia, religião, e por isso é que se justifica por prolegômenos entre a introdução e o corpo do livro. Porque não é... Se alguém disser para vocês que prolegômeno é sinônimo de introdução, não aceitem, porque não é, né? Por todos esses motivos. Ele inicia esses prolegômenos falando o seguinte: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz uma vontade livre e inteligente. Então, eles lá desde o início, eles falam que surgiram, de repente, esses fenômenos, né? E por trás desses fenômenos existia a expressão de inteligências, e que depois disso, essa força inteligência se comunicava com os homens por meio de sinais materiais. Então, a gente compreende o seguinte: são duas dimensões. Uma dimensão dava conhecimento da outra através daquilo que estava entre elas, que são esses sinais inteligentes produzidos pela inteligência, eu não gosto de dizer imaterial, porque tudo isso é matéria, né? Mas é a inteligência, o princípio inteligente que fora da matéria física e aqueles que estavam na matéria física. Declara pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do corpo físico com a morte. Então, aqui, isso é muito rico de situações, porque já aqui nós vemos claramente uma
uma declaração de que o materialismo não é uma coisa que deva ser aceitável, porque a vida continua, a vida não para com a morte do corpo. E os espíritos não são mais do que aqueles que já viveram encarnados. Então, ele inicia dando essa declaração, né? E fala que é assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. Mais adiante, ele fala que acham-se vestígios desses fenômenos. Realmente, em todas as épocas da humanidade, nós vamos ouvir falar dessas manifestações. Isso é da história. Na realidade, a sobrevivência dessas crenças, né, mostra bem que isso sempre existiu. Sempre existiu. Por que é que os fantasmas que procura se mostrar nos desenhos, nos filmes e todas essas coisas, aparecem como uma criatura coberta de um lençol branco, né? Porque, na realidade, os espíritos se apresentam com uma veste que lhe cobre o corpo, que tem a aparência de um lençol. Claro que, se os espíritos quiserem, eles se apresentam com todos os detalhes, mas eles, de ordinário, eles se apresentam dessa forma. Então, vem essa crença do lençol branco, vem daí, vem da verdade, da aparência dos espíritos mesmo, né? Por que é que se atribui essa ideia de que o fantasma é uma coisa ruim, uma coisa que vem para fazer mal? Porque, geralmente, essas manifestações de espíritos levianos não vinham para fazer coisas sérias, né? Então, tudo isso é de todos os tempos. Isso sempre aconteceu. As pessoas envolvidas lá no evento de Hydesville pertenciam a uma família que era muito cheia de histórias desses fenômenos, em várias gerações. Então, isso sempre houve, né? E, na realidade, conotam isso como uma coisa sobrenatural, mas Kardec já explicou que sobrenatural não existe. O que existe é o natural não compreendido. Não existem milagres, não existem. Essas coisas, tudo é natural. O que a gente precisa é estudar a fundo e seriamente aquilo que é natural para compreender. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos anunciados para uma manifestação universal, e, sendo eles ministros de Deus, têm a missão de esclarecer os homens, abrindo uma nova era de regeneração. Então, esse trecho nos dá uma clara noção de que tudo isso, desde aquelas batidas na madeira, tudo isso foi orquestrado, tudo isso foi preparado para acontecer como aconteceu. Mas sempre respeitando o arbítrio dos homens. Sempre o mesmo fenômeno que se apresentava, tanto podia ser visto por alguém que se divertia com aquilo, tanto podia ser visto por alguém que olhava, constatava aquilo, mas negava aquilo, porque não queria acreditar naquilo, e podia ser visto também por alguém que, livre de ideias preconcebidas, resolveu examinar aquelas coisas. O fenômeno é o mesmo, mas as pessoas lidam com o fenômeno de formas diferentes. E, considerando isso, a espiritualidade chegou a hora
Porque o Espiritismo deve, não usar essa palavra, mas, quer dizer, uma nova era precisa começar porque tem aí a programação do mundo de regeneração. Então, nós temos que entrar nesse mundo. O mundo vai se apresentar, ser outro mundo agora. Da mesma maneira como esse já foi um mundo primitivo e agora é de provas e expiações, será de regeneração. Então, todas essas coisas são programadas. Mas nós percebemos e cremos nisso. E nós temos que orar por essas pessoas que, por não considerarem esse tipo de coisa, continuam a cometer determinados erros, prejudicando bastante o próprio caminho espiritual. Né? Se uma das características desse mundo que há de começar, que já está começando, é a de que o materialismo vai desaparecer. Não vão desaparecer as situações que as dívidas que as pessoas têm, mas elas serão resgatadas de uma outra maneira. Mas esse materialismo destruidor, que é um atentado contra a vida, isso vai tender a desaparecer. Porque é um malefício muito grande para todos nós, os reflexos do materialismo. Né? As pessoas andam que nem zumbis, cheias de problemas existenciais, as pessoas não entendem por que elas estão aqui na vida. Como diz Manuel Filomeno de Miranda, acho que reproduzindo palavras de Bezerra de Menezes, são pessoas que perderam o endereço de si mesmas. Por quê? Porque elas quiseram permanecer negando coisas que esse livro maravilhoso vem mostrar que não é assim como pensam. Né? Existe, sim, uma vida estuante, bonita, para ser vivida. Existe a ponte da esperança que nos liga a essa vida, que nos traz a noção de futuro, que é uma coisa imprescindível para o nosso bem-estar e nossa felicidade. Aqueles que acreditam que a vida é só um fio de existência que vai do berço ao túmulo, vivem doentes porque vivem com medo da morte, medo do nada, medo de deixar de existir. É uma doença. A humanidade materialista sofre dessa doença, do medo de desaparecer. Então, basta que as pessoas parem e reflitam para ver que não pode ser assim. Não faz sentido que seja assim. Esse livro é o repositório de seus ensinos. Eu estou lendo literalmente, porque isso é muito importante da gente compreender por que os espíritos, por que Kardec e os espíritos disseram isso. Foi escrito por ordem mediante ditado de espíritos superiores, apresentando os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos de espírito de sistema. Então, nós vemos muito isso. As pessoas são presas a determinadas coisas e elas não se dão liberdade de examinar outro tipo de argumento. Graças a Deus, nós somos espíritas, porque como espíritas, nós temos liberdade para abrir qualquer livro, estudar qualquer coisa. Porque nos foi dado o ensinamento de que nós temos que separar aquilo que não presta daquilo que presta. Mas nós não podemos falar a respeito de uma coisa que nós não conhecemos. E ninguém vai chegar e dizer que a gente vai para o inferno porque a gente abriu um livro que não é.
de determinada religião. Nós temos que ler sobre tudo. Olha, eu nunca vi passos tão largos que o movimento espírita está dando, eu nunca vi tanto meditante espírita, eu nunca vi tanto yoga, tanta comida natural, tanta coisa que está acontecendo, que nós estamos trazendo de outras ideias filosóficas e incorporando, porque é isso que nós temos que fazer. Não é descaracterizar a linha de espírito de pensamento, de forma alguma. De forma alguma. Mas certas expressões... Olha, eu comecei a ser espírita num tempo em que as pessoas nem liam Exilados de Capela, do Edgar Armand, que aquilo ali, não, isso aí não é Kardec. Quando, na realidade, era por ignorância que se falava isso. Porque bastava ler A Caminho da Luz, está lá. Tudo que Edgar Armand fala está em A Caminho da Luz de Emmanuel, que é de 1938. Então, graças a Deus, nós abraçamos uma doutrina que nos dá o bom senso de examinar as coisas com toda tranquilidade, sem descaracterizar o nosso caminho. Muito pelo contrário, mas enriquecendo esse caminho. Porque tudo pode e deve ser aproveitado para o nosso crescimento. Cristina, querida, você com a palavra. Está sem som, está sem som. Você Aqui quase não fala sem som, assim não pode. Então, o que eu acho interessante aqui, né, nessa passagem que a gente está comentando agora, é que se ainda hoje nós temos essa dificuldade, né, nós encontramos esse preconceito em relação aos estudos doutrinários da doutrina espírita, imagina quando tudo isso foi lançado. Nossa. Né? Toda a dificuldade, quer dizer, hoje, nós estamos em 2023, né, tendo assim, a honra de estudar continuamente, né, a doutrina espírita, e vendo que esse livro ele continua sendo muito atual, como se ele tivesse sido escrito agora, porque todo o pensamento dele é muito contemporâneo. Né? É muito atual, traz para a gente assim, é como se fosse o pensamento de... E aí, é lógico, a gente sabe que isso não veio do pensamento de Allan Kardec, mas foi codificado por ele, como se fosse o pensamento de um homem de hoje, né? Como se fosse, de fato, um estudo, uma obra, que fosse feito, de fato, fosse criado por um homem de hoje, um homem atual, um homem que saiu da segunda metade do século XX para o início do século XXI, com todas as ideias que a gente tem hoje, com todo o acesso, né, tecnológico que a gente tem hoje. Porque uma das coisas que eu mais admiro no Livro dos Espíritos, em toda essa base de obra que o Allan Kardec trouxe para a gente, foi exatamente ele conseguir reunir tanta informação com zero de tecnologia. Porque hoje a gente tem uma facilidade muito grande, a gente tem o mundo na mão, não é? Hoje você não tem mais um celular, você tem um smartphone. O smartphone é o mundo. Você tem o mundo, você faz tudo com o celular hoje na mão. E antigamente ele não tinha essa facilidade, né? Era tudo, as correspondências, elas circulavam sempre via papel, né? Pena, porque nem caneta tinha, era uma pena, sei lá, quer dizer, eu não consigo nem vislumbrar o que era na época. Mas toda essa dificuldade daquela época, e ele conseguiu trazer para a gente toda essa informação que a gente tem hoje. E de uma forma que hoje, né, em 2023, a gente ainda tem certeza que está tudo muito atual, que está tudo realmente assim, tudo isso
tem realmente um grande embasamento e traz para a gente um conhecimento sólido. Então, eu acho isso muito, muito, muito interessante. É o que eu mais admiro, assim, da forma como essa obra foi trazida para a gente, é exatamente isso. E se a gente parar para pensar, baseado nisso que você acabou de dizer, tem muito mais tempo que nós estamos estudando as mesmas coisas que continuam muito atuais, porque isso é uma coisa muito interessante. O senso moral que guiou Kardec para reproduzir o que os espíritos passaram para ele é algo que não pode mudar porque pertence justamente a essas verdades. E aí a gente começa a entender que, na realidade, o Evangelho é um código que nos leva a entender mais e melhor as leis da vida, não importa a época em que nós vivamos. Nós temos que também nos distanciar dessa tendência modista que o mundo contemporâneo tem, que é achar que tudo tem que mudar para melhorar. Tudo tem que... Não, existem coisas que não tem que mudar, tem que permanecer exatamente como são, porque já são a verdade, já são boas do jeito que são, né? Nós podemos até mudar a nossa maneira de falar de uma maneira diferente, tal, mas a essência das coisas que nós estudamos continua exatamente a mesma, porque é uma verdade que nos liga à fonte de onde nós viemos, e que é para isso que existe, né? Quando o homem rico e Lázaro morreram, e o homem rico disse para o pai Abraão: mande que Lázaro vá à casa dos meus irmãos para dar conta de todas essas coisas. Aí o pai Abraão respondeu para ele: eles têm a Moisés e os profetas. Então isso significa dizer o seguinte: não nos falta material para compreender, não nos falta ensinamento. O que nos falta, talvez, é aprender a procurar. Mas a vida é um livro aberto, esperando ser folheado. É ali que a gente tem que ver. E essas coisas não mudam. Não mudam. É por isso que quando a gente abre o Livro dos Espíritos, a gente vê que se isso foi impresso quando ontem, a tinta ainda está fresca, porque é uma coisa que continua realmente em muitos fundamentos ali, perfeitamente atual, né? Aqui eles começam, assim, ele fala dos espíritos, muitos dos espíritos que trazem as lições, as verdades para Kardec são espíritos conhecidos, mas existem outros dos quais nós nunca ouvimos falar. Então, isso também levanta uma questão muito interessante. Os espíritos superiores não têm... Todos eles que trazem essa obra para nós não são apenas os que nós conhecemos, aqueles dos quais nós temos notícia, né? Muitos desses espíritos viveram, fizeram grandes coisas e nunca, talvez, tenham sido notados. O que se notou foi o efeito daquilo que eles fizeram, né? E, vez por outra, a gente lê aí na obra do Manuel Filomeno de Miranda, aparece alguém lá que teve um papel tão rico quanto aqueles que foram canonizados. A gente nunca ouviu falar da pessoa. Por quê? Porque eles não pedem propaganda, eles não pedem reconhecimento, eles querem fazer o bem, né? Então, o grupo de espíritos que ajudou a construir essa obra, grande parte deles nós nunca ouvimos falar. Nós ouvimos falar agora através do Livro dos Espíritos e compreender o que eles fizeram, né?
Aí o Espírito manda a seguinte mensagem: ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois que esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelemos juntos a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Não só está aí mostrando o cuidado em que esse edifício está sendo erigido, né? Mas também o que é recomendado para Kardec, esse zelo e essa perseverança. E aqui nós começamos a compreender também, ter um outro tipo de percepção. Nós conhecemos um modelo de religiosidade que é baseada em determinados símbolos que são considerados coisas assim mais importantes, cuja importância lhes foi atribuída por aqueles que disseram estar entre nós e Deus, Jesus, né? Então, essas pessoas, não, você tem que dar importância a isso numa atitude dogmática, quando, na realidade, é muito claro isso para todos nós. Conhece-se a árvore pelo fruto. Quando a gente compreende a essência dessas coisas que os Espíritos nos trouxeram, nós não podemos pensar que ele tenha outra origem que senão de coisas muito boas. Então, nós não precisamos emprestar sacralidade a esse Pentateuco, né? Nós não precisamos que essas coisas tenham vindo do nada, num milagre surgido assim, para que seja algo que seja crido. Nós não precisamos de milagres. Nós acreditamos no que não vemos porque nós conhecemos a essência daquilo em que nós acreditamos. Nós não precisamos dessas exterioridades, né? Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito, o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que quintessencia o espírito pelo trabalho, tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, essa cepa explica bem isso. Quer dizer, você vê ali o corpo, né? Você sabe que aquilo ali, para ter vida, tem um licor, que é a seiva, que passa ali dentro, né? E que você não vê, e que aquilo vai dar num fruto. Né? Aquele cachinho ali, aquilo ali representa a alma ou espírito encarnado, que tem ali dentro, tem ali aquela parte invisível, tem aquela seiva, que é o espírito, que ele só está vivo ali por causa da presença do espírito. Então é um símbolo muito, muito interessante, muito perfeito a respeito dessas coisas, né? Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesses nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Então, há de chegar o tempo em que todos serão reencarnacionistas, que não vai haver como deixar de ser, né? Geralmente é assim. As pessoas, elas acabam adotando aquilo que a maioria adota. Se você chamar ela no particular, ela diz que não acredita naquilo.
Mas quando ela vê que a maioria está acreditando, então ela adota aquilo sem ter raciocinado a respeito daquilo. Ela adota porque a maioria está adotando. Então, essas verdades vão levar de roldão essas pessoas. E por isso é que é muito bom que nós pensemos, nós, em todas as coisas, nós estudemos. Pobre daquele que pensa que já estudou, daqueles que acham que já sabe. Então, isso eu já sei. Reveja, reveja, releia, estude novamente, veja sobre outro aspecto. Não é para ser fanático e perder o bom senso, não, mas tudo pode ser aprimorado. Tudo pode ser aprimorado. Nós, hoje, vemos aquilo que nós víamos há 20 anos atrás de uma maneira diferente. E certamente uma maneira mais rica, porque de outros elementos que surgiram, que trouxeram luz à compreensão daquilo que nós achávamos que sabíamos. Quer dizer, nós até sabíamos, mas talvez de uma maneira menos completa, mais pobre, por assim dizer, né? Aqui é uma coisa importante da gente também perceber, entender. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para que todos os que receberem comunicações, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Então, aqui ele fala da vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar o seu modo. Isso está acontecendo exatamente hoje em dia. Então, o próprio movimento espírita está cheio de revisionista. Tem gente que está procurando fazer uma releitura de Kardec, critica o Emmanuel e fala, quer dizer, um monte de coisa. Por que fazer isso, né? Na realidade, tudo pode e deve ser submetido ao crivo de todos, sem dúvida alguma. Mas nos parece que determinadas críticas não têm muito fundamento, que vão mexer em determinadas coisas. Eu posso dar o exemplo de gente que critica Kardec, porque Kardec ele era eurocentrista, né? Que achava que a Europa era o centro do mundo, e que ele tinha também fazer uma ideia que, se ele apresentasse a ideia que ele parecia fazer do sexo feminino, ele hoje seria muito criticado. Na realidade, isso aí é olhar para ontem com a lente de hoje. Então, nós temos que considerar como é que era no século XIX. Mesmo, e a gente tem que separar a essência do ensinamento de todas essas coisas que eram auxiliares, quer dizer, não serviam para explicar tudo naquela época, como se explica hoje, né? Então, nós temos que ter também essa sensibilidade. No entanto, tem um monte de gente aí que acha que não, isso aí você... Kardec tem uma coisa relativa. Criticam até Emmanuel, dizendo que a ideia dele que ele tinha de Paulo era a ideia dele, não era que era realmente. Ora, eu acho que eu adoro a ideia que a gente fazia de Paulo.
porque eu aprendi muito em Paulo Estevam, muito mesmo, sobre cristianismo, sobre todas aquelas coisas. No entanto, há quem critique Divaldo, há quem fale muitas coisas. Então, a gente tem que tomar, assim, um certo cuidado e ter muita tranquilidade, porque nós temos que contextualizar todas essas coisas, né? Nós não podemos ter uma visão anacrônica, quer dizer, pensar como a gente pensa hoje em relação ao que existia no século XIX. Não podemos, porque senão a gente vai, como ele diz aqui, se prender em palavras, numa questão de palavras. Já dizia lá Paulo que a letra mata, o espírito vivifica. É justamente por causa disso. A gente não tem que se prender a questão. A gente tem que entender a essência das coisas, né? Com a perseverança que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos, cujo valor integral conhecerás talvez só mais no futuro que no presente. Mantenha a confiança. E realmente, Kardec, ele foi muito bem escolhido para a missão porque ele defendia muito racionalmente toda a argumentação que os espíritos traziam. Mas, hoje em dia, que a gente está vendo que o que ele plantou está frutificando de uma maneira maravilhosa, que os espíritos plantaram, está dando muitos frutos, mas muitos frutos, e só há de crescer. Nós temos que entender os movimentos, né? Os movimentos atualizadores do conhecimento da verdade. Quando Abraão lançou a ideia do Deus único, aquele povo que buscava a terra de Canaã, nem todos acreditaram. E todos fizeram lá faziam uma ideia que era misturada, né? Não, existe o Deus único, mas existe também esse Deus aqui. Quer dizer, isso não é de uma hora, não é de um estalar de dedos que as pessoas passam a entender melhor a vida. Esses movimentos são os poucos. Nós vemos vários movimentos de reatualização. E está havendo outro. Vem aí o próprio Francisco de Assis, que vem para o planeta para ajudar nessa obra do mundo de regeneração, né? Eu só fico pensando onde é que eu vou estar, porque eu não quero perder isso, né? Vamos ver se a gente vai estar vivendo essas coisas todas, né? Porque isso é muito interessante, quer dizer, isso aí está lá na obra do Manuel Filomeno de Miranda, sobre o mundo de regeneração, anunciando que ele vem, ele próprio há de vir, né? Ele vai mandar muitos do seu grupo na frente para preparar o caminho, ele próprio há de vir, o próprio Francisco de Assis. Então, todas essas coisas nos mostram essa tendência atualizadora. O Espiritismo foi uma onda atualizadora em relação a todas aquelas coisas. Desde lá do diálogo com Nicodemos, Jesus já dizia que muita coisa teria para dizer, mas que naqueles momentos a gente não podia suportar, que mais tarde ele ia mandar o Consolador prometido. Então, naquela época, não havia muito bem como entender a questão da reencarnação. Eles tinham uma ideia muito muito fragmentada a respeito dessas coisas. Quando o homem já estava pronto, aí veio toda essa coisa orquestrada para que o mundo pudesse dar sequência a isso. Então,
nós progredimos individualmente e coletivamente. Nós vamos trazendo todas essas coisas. E todos nós temos as nossas responsabilidades em viver esses exemplos, né? Fazendo parte desse movimento. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse. Repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Orgulho e ambição são um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode ser visto do cego para fazer perceptível a luz. Então, nós entendemos que só sendo verdadeiramente cristão, só seguindo verdadeiramente aquilo em que nós dizemos acreditar, é que nós vamos poder dar sequência a todas essas coisas e crescermos todos juntos. Porque se nós nos prendermos às exterioridades, àquela ideia, né, de não, eu vou no centro, aí se eu for no centro eu já estou salvo. Não, não está salvo não. Tá lá, vai lá no centro, assiste a palestra, tu não passa, mas procura fazer alguma coisa, porque o mundo precisa de trabalho. Não precisa de trabalho, nós precisamos todos trabalhar. E é nas nossas ações, sabe, que nós demonstramos compreender o valor dessas coisas todas. Sobre a aceitação do Espiritismo como a terceira revelação, possivelmente muitos esperem que essas revelações surjam como milagres, porque era como acontecia antigamente. As coisas tinham que ter aquela aura milagrosa para serem aceitas como revelação. O Evangelho segundo o Espiritismo não aparenta a sacralidade da Bíblia. Não, realmente não aparenta. E olha, eu conheci espíritas que disseram para mim, visitar a pessoa, olha, eu sigo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu tenho a Bíblia em casa. Aí tinha a Bíblia lá, em cima da lareira, lá, aberta, com aquele negócio. Não sei se como enfeite ou como é. Mas, quer dizer, a repetição desse padrão de religiosidade era o mesmo há muitas existências, e as pessoas não conseguem viver de forma diferente disso. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a essência de tudo aquilo, da moral do Cristo, que é esse código que faz desenvolver o nosso senso moral. Então, nós não precisamos dessas exterioridades para provar o nosso cristianismo, né? Relembremos-nos da expectativa que havia em Jerusalém com a chegada de Jesus como rei dos judeus. Esperavam fosse alguém que demonstrasse o poder da força arrasando os inimigos, enquanto Jesus provava que o reino de Deus não vem com aparência exterior, é sentido interiormente. Isso? O que Deus e os Espíritos querem de nós é que busquemos exercitar o discernimento em distinguir o verdadeiro do enganoso, não pelas pomposas exterioridades, mas pela essência dentro de nós. Isso aí é um adendo que foi posto aí no nosso estudo, e assinam o estudo lá São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e vários outros espíritos que contribuíram para essa obra. Então, nós temos que compreender a grande importância desse livro e estudá-lo. Estudá-lo porque sempre que nós estamos estudando esse livro, não só esse livro, como muitas outras coisas, o exercício do estudo aprimora a nossa ligação, aprimora e facilita a nossa ligação com a espiritualidade que nos ama e nos quer bem. Nós não podemos estagnar
essa vontade de estudar, né? Deixar estagnar isso. Nós temos que sempre, não como uma coisa que nos pese, como uma coisa que seja sacrificial, mas compreendendo a possibilidade de engrandecimento, compreendendo a possibilidade de estarmos juntos no mesmo movimento que há de nos levar para diante, e esse aprimoramento é o que se espera de nós, né? As nossas reencarnações foram preparadas prevendo a melhor situação possível, a melhor possibilidade de sucesso. E nós só podemos pensar nesse sucesso se nós nos empenharmos com o exercício da caridade, com o estudo, e principalmente com o trabalho, né, que nós temos que agir. Então, meus amigos, é isso. Eu espero não ter cansado muito vocês, mas é o que nós tínhamos a dizer desse estudo. Vocês não gostariam de falar mais alguma coisa? Porque nós temos 3 minutos para entregar a palavra para a Cristina. Deixa eu até me esconder as minhas orelhas aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tirar alguma dúvida? Ô, Luísa, que bom que você conseguiu, de um jeito ou de outro, estar aqui conosco. Que bom, que bom. Bom fim de semana para você também. Isso. Ninguém gostaria de fazer nenhum comentário? Então, vamos agora fazer aquela pergunta assim, que todo mundo gosta de responder. Alguém gostaria de fazer a prece final? A prece, Maria Helena, a prece. A prece. Alguém se manifesta para fazer a nossa prece final? Não precisam brigar, não, gente. Só levantar a mão quem é que vai fazer a prece. Desencarnado não vale. Oba! A Tereza Cristina vai fazer a prece para nós. Que maravilha! A palavra é toda sua, minha querida. Pode abrir o seu microfone, por favor. Aberto, gente. Estava aqui quietinha, né? Boa noite a todos. Boa noite. Querido Mestre Jesus, Deus, nosso Pai de amor e de bondade, agradecidos estamos, Senhor, por mais esses instantes em que aqui passamos, enchendo nossos corações com o amor, com a graça e principalmente, Senhor, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina de amor que tanto bem faz aos nossos corações. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê sabedoria, que Tu nos dê, Senhor, clareza, para que nós possamos aplicar em nossa vida diária esses ensinamentos que vêm do nosso Mestre Jesus. Fica conosco no decorrer dessa semana que ainda está transcorrendo e que nós tenhamos muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Uma noite abençoada para todos nós. Graças a Deus, uma noite abençoada para todos nós. Celso, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Tá? Eu que agradeço. Então, nós agora temos estudo só depois do feriado, hein? Contamos com a presença de todos vocês aqui. Uma boa semana. Obrigada, gente. Boa noite. Gente. Boa noite. Boa noite a todos.